ninguém muda ninguém com palavras, né? Então, digamos, eu preciso que você seja diferente, faça aquilo. Não vai mudar a pessoa, né? Ninguém muda ninguém com palavras. A mudança, ela se inicia pelo exemplo. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Amor em Cristo. Estou eu aqui, o Alisson Lima, minha esposa Ana Gabriele, e nós vamos dar continuidade nesse projeto, nosso podcast. Então hoje, dia 3 de dezembro, nós vamos estar conversando com vocês sobre superando os desafios no casamento. Bom, hoje nós vamos trazer alguns assuntos, né, que trazem o dia a dia do casal mesmo, né? No episódio passado nós trouxemos aqui alguns temas que nós vamos estar abordando no decorrer de todos os podcasts, treinamentos, tudo que nós vamos fazer, nós já trouxemos no primeiro e hoje nós vamos falar sobre desafios, né? E trazer alguns temas um pouco quentes, né? Que muitas vezes trazem conflitos, mas que nos ajudam a superar aí nosso dia a dia. Só fazendo aqui uma correção, hoje janeiro, não é dezembro. Janeiro, verdade. Ainda tô com 2024. Não superamos o final do ano. Uma verdade. Correria aí, foi bem corrido, né? Verdade. E assim, antes de você iniciar aqui esse aprofundamento desses temas aqui conosco, vou pedir para você se inscreva no canal, tá? Ativa o sininho, compartilha esse vídeo, esse podcast com outras pessoas. Vai ficar na descrição desse vídeo aqui também o nosso link do Instagram. Nós criamos um Instagram para esse projeto nosso. Nós temos os nossos Instagrams. Eu tenho meu profissional, a Ana tem o pessoal dela e nós criamos um específico para esse projeto. Então lá vai ter muito conteúdo, vai ter aquilo que nós vamos desenvolver, enfim, as novidades que nós vamos apresentar para vocês. E assim, pessoal, o que eu digo para vocês, tudo isso que vocês vão aprender aqui, compartilhe com outras pessoas, convide alguém para assistir junto, manda o link. Eu até disse assim para Ana, né, minha esposa, que o que nós vamos compartilhar com vocês não é algo que nós aprendemos em livro ou que nós aprendemos em uma sala de aula ou em um curso. Muito pelo contrário, muitas coisas que nós vivenciamos, são práticas que nós vivenciamos no dia a dia e desafios, né? É claro, óbvio, que a gente sempre procurou ajuda de mentores profissionais para que a gente pudesse ter mais facilidade nessa caminhada, né? Isso. Os livros, os cursos que nós fizemos, na verdade, nos ajudaram a superar os desafios que nós já estávamos enfrentando, né? Então, claro, não foi somente aquilo que nós aprendemos, mas a prática do que nós aprendemos, né? Aquilo que nós realmente colocamos em prática. Porque todo casal tem seus desafios, né? Às vezes a gente olha o Instagram, aquelas fotos lindas, né? De comercial, aquela fantasia, aquela mágica. E às vezes até acabamos nos comparando com outros casamentos, outras casas, né, outras famílias, e isso é um risco muito grande, né? Então nós precisamos olhar para dentro da nossa casa, da nossa família e saber também que cada casamento tem seus desafios a ser superados também. Assim como nós tivemos os nossos e hoje estamos aqui para compartilhar experiências com vocês, para que isso seja vencido, né, de uma forma, eu acredito que até mais rápida. Talvez hoje você está aí com o seu primeiro ano de casamento, segundo, terceiro, hoje nós com quase 13 anos, né, dia 28 de janeiro, completamos 13 anos de casamento. Então, o que nós estamos compartilhando e vamos compartilhar aqui vai fazer você chegar aos seus resultados conjugais e familiares muito mais rápido. Eu acredito que nós vamos ser instrumento de Deus para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Exatamente. Eu digo assim, que a fragilidade, a vulnerabilidade, né, ela é um obstáculo muito grande a ser exposto, né? E eu entendo perfeitamente, porque às vezes, como que o casal vai expor alguma particularidade, uma intimidade deles com alguém que não tem, quem sabe, a habilidade de ajudá-los, né? Então não tem o vínculo dessa confiança.
E às vezes o casal fica ali convivendo com essas dificuldades, com esses desafios há muitos anos e tendo uma vida infeliz, né? E pensando, se arrependendo porque casou, se arrependendo porque estão juntos e na verdade eles estão deixando de desfrutar de muitas bênçãos que Deus tem para a vida deles, né? Exatamente. E aí, quais são os desafios que você hoje está enfrentando e que talvez nós podemos te ajudar? Exatamente. Nós selecionamos alguns porque sabemos que são muitos, né? E à medida que nós formos fazendo outros episódios, vamos trazendo outros desafios, mas nós separamos 5, né? Para não deixar também um podcast tão extenso e cansativo, mas que talvez você também esteja passando por esses desafios e que nós podemos te ajudar. Uhum. E aí? Tá, e aí antes vou pegar um gancho aqui, antes desse gancho também, agradecer a Abimael está aqui conosco nesse projeto, ele está atrás das câmeras organizando tudo isso aqui, é um grande amigo, parceiro nosso, e Deus abençoe a vida dele por estar nos ajudando nisso. Vamos ver, não sei se você tem anotado a data do próximo podcast, mas enfim, a gente pede para o pessoal também colocar nos comentários aqui o tema que você acredita que seja interessante que nós possamos abordar. Então deixa aqui o tema, né? Às vezes eu tenho certeza que às vezes é um tanto constrangedor você expor a sua dúvida em público através de um comentário, mas você pode deixar um tema sugestivo e através desse tema nós podemos estar trazendo conteúdo, conhecimento para poder te ajudar, tá? O que a gente pode fazer também é abrir caixinha de pergunta no Instagram. Isso. Nós já criamos semana passada, já tem vários seguidores, né? E a gente pode criar essa caixinha de perguntas para que eles possam colocar ali as suas dúvidas de maneira mais... ou mandar no direct, né? Mandar no direct. Mandar no direct, porque claro que a gente tem total compromisso e sigilo, né? Com informações, com aquilo que nos passam, porque é aquilo que eu disse, né? Eu sei que essa fragilidade, essa vulnerabilidade, ela é muito difícil de ser exposta. Então, às vezes você está com um nó na garganta ali, querendo a ajuda de alguém, mas não consegue falar com alguém para alguém te estender a mão. Sim. Então, o nosso objetivo é esse, de poder estar ajudando você, sua esposa, seu esposo, o seu casamento a ter uma virada de chave para você viver coisas extraordinárias. Sim, e você até como homem, né, pode dizer com mais segurança que essa dificuldade de expor a vulnerabilidade é muito mais difícil no público masculino, né? Às vezes as mulheres ali se juntam com uma ou duas amigas, acabam compartilhando, ou num grupo mais fechado, ou tem coragem de fazer algumas perguntas para alguém. Sim. Mas para os homens é mais difícil, né? Exatamente. Então tá aqui alguém que pode ajudar e pode com certeza ajudar a superar essa dificuldade de expor uma vulnerabilidade, né? E assim, talvez você assistiu o primeiro podcast ou vai assistir, né? E lá você vai falar, mas o esposo da Ana tava com cabelo, agora ele tá sem cabelo, né? É que eu fiz um implante capilar e tá crescendo, então nos próximos meses vai retomar o meu cabelo. Vai ter uma metamorfose. Vou ter um volume maior de cabelo, tá? Então, feito as considerações iniciais, vamos entrar agora nos nossos 5 desafios que nós elencamos aqui. É claro que nós vamos falar do desafio e também vamos falar como superar o desafio, né? Que não basta lançar o problema e não lançar a solução. E o primeiro deles... Mas vamos deixar também com um gostinho de quero mais, sim, né? Não vamos falar sobre tudo. Não vamos entregar todo o ouro, exatamente. Né? Vamos aqui deixar um gostinho de quero mais. Exatamente. O primeiro que nós separamos aqui, que é um motivo de muito conflito, muito desentendimento, muita briga entre casais, que é o choque de cultura. Sim. Né? E queria que você desse aí o pontapé inicial nisso para falar sobre como que isso impacta negativamente a vida de um casal, principalmente no início de um relacionamento. Sim, na verdade, quando a gente fala sobre choque de cultura, abre-se um leque, né? Porque são várias culturas diferentes e ideias, né, a se falar sobre isso, mas o que nós separamos aqui com relação a isso, primeiro, é a cultura com relação a Deus, né? As nossas crenças. Quando nós falamos de cultura,
nós lembramos de crenças, né? Crenças é aquilo que nós acreditamos desde lá da nossa infância, aquilo que nós crescemos aprendendo a respeito de nós mesmos e a respeito do mundo e a respeito de Deus e das pessoas e de tudo aquilo que nós acreditamos. Então a cultura ela vai sendo formada no indivíduo, a crença ela vai sendo formada, assim como também numa empresa, né? Que existem ali as suas culturas que são estabelecidas de acordo com o comportamento da maioria. Sim. Então a crença é da mesma forma, né? Ela vai sendo moldada de acordo com o que o indivíduo vai crescendo e vai entendendo que aquilo é uma verdade, né? Então quando a família acredita, quando ela tem uma base cristã, então ela carrega essa crença. Sim. Né? Então vamos aqui primeiro colocar essa crença, né? Crença a respeito de quem Deus é e da importância da base cristã, né? Que muitas vezes um casal, né, não leva isso em consideração na hora de se conhecerem, e aí quando já estão se relacionando é que vem ali a disputa, né? Acabam às vezes até casando sem conversar a respeito do que vai ser, de qual vai ser a crença, né, que vai ser seguida pela família, né, porque depois vão vir os filhos, né, vai se formar ali uma família, e como que vai ser essa conduta, né, qual vai ser a linha que essa família vai seguir, os seus princípios, os seus valores, né, então precisa ser conversado isso até mesmo antes do casamento, né? Mas claro que depois do casamento, né, esse assunto também ele pode vir em pauta para ser conversado, discutido, né? Porque é muito importante. Sim. A gente sabe que tem muitos conflitos, que quando não acredita ou não acha que isso é importante, que é um princípio, que é um valor, e o outro acredita ser, sempre vai ter conflito, né? Exatamente. E sendo mais prático aqui, vamos tratar sobre essa questão de cultura, porque assim, é desde o básico até o avançado. O básico é o seguinte, vamos entender uma questão aqui. Digamos, eu, quando casei, né, casei com 22 anos, a Ana tinha 20. Então, eu vivi 22 anos dentro da casa dos meus pais, ela viveu 20 anos dentro da casa dos pais dela. São famílias totalmente diferentes, de culturas diferentes. Sim. Então, costumes diferentes, crenças diferentes. Então, a partir do momento que se uniu eu e ela, e nós tivemos esse choque no nosso casamento, né? Porque eu quis implementar a cultura da minha casa e ela queria implementar a cultura da casa dela. Mesmo os dois sendo cristãos. Exatamente. Né? Mesmo nós tendo os mesmos princípios e valores cristãos, mesmo assim a gente ainda teve conflito com relação a isso. E é quando gerou o choque, né? Então, por quê? Porque tem que ter um alinhamento, né? Alinhamento para que o casal construa a própria cultura deles, né? Para que quebre crenças que atrapalhem o crescimento. E tratando da questão espiritual, né? Por que isso é importante? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos dar um exemplo que eu fui criado desde criança dentro da igreja. A Ana, dos seus quantos anos? 15 anos? A partir dos 16 anos. Mas antes, né, já tinha uma cultura cristã, mas era católica. Sim, mas né? Enfim, só para me contextualizar, quando nós nos casamos, nós já tínhamos o hábito, né, hábito e também esse convívio do dia a dia dentro da igreja, de estarmos ali. Mas por que eu fiz essa puxada aqui? Por quê? Vamos considerar que eu não tivesse essa cultura de estar na igreja, né? E você tivesse, e eu tivesse outros hábitos de frequentar outros tipos de lugares, de fazer outras coisas, e durante o namoro, durante o noivado, não fosse feito um alinhamento. Vai dar conflito. Sim. Por quê? Vai chegar, nós vamos ser muito práticos aqui, tá, gente? Vai chegar o dia lá de você ir para a igreja. Não vou querer ir com você porque eu não tenho esse costume, essa cultura, eu vou para outro lugar. Então, a Bíblia, ela diz que o casal é uma unidade, correto? É para andar juntos. Não tem como um vai para um lugar e outro vai para outro. Vai dar conflito, daqui a pouco vem os filhos vão ficar mais perdidos, né? Sim. E também na fé. A fé da pessoa é muito importante. E às vezes alguém vai dizer, Alisson, mas então quer dizer que
alguém que vai em uma igreja e outro que vai em outra igreja não pode dar certo? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tem que ter um alinhamento inicial e tem que ter o quê? Uma flexibilização de ambas as partes. Porque se gerar uma queda de braço, não, eu quero que você viva da forma que eu penso, ou você diz que eu tenho que viver da forma que você pensa, a corda vai estourar. Agora, a partir do momento que é um alinhamento dessa cultura de pensamento de valores, né, e com o principal propósito que é Deus, eu penso que as coisas automaticamente vão ter um direcionamento diferente, né? Sim. É até importante que isso fosse pensado antes do casamento, né? Um curso para noivos, algo que pudesse antecipar esses desafios. Mas e depois que já casou, o que vai fazer? Sim. E não nós abordamos aqui nessa questão da espiritualidade, da igreja, da fé, mas tem coisas pequenas, entre aspas, que geram inúmeros conflitos. Vamos dar um exemplo. Lá na casa da minha mãe a comida era feita desse jeito. Aí você vai dizer, não, lá na casa da minha mãe a comida era feita disso. E ali já começa a gerar um conflito. Lá na casa da minha mãe nós tínhamos o costume de no sábado, fim de semana, fazer aquilo. Não, lá na casa da mãe do meu pai eu tinha o costume de fazer aquilo. E aí cada um começa a puxar, né? E às vezes a pessoa diz, é algo pequeno. E desse algo pequeno começa a gerar uma bola de neve que gera grandes conflitos. Sim. Porque os comportamentos, cada um querem puxar para um lado, né? E isso gera um conflito muito grande, né? Então, esse choque de cultura, ele precisa ser muito bem alinhado, né, entre o casal. E a gente até coloca aqui uma consideração, né? Porque às vezes tem só um lado que quer mudar, né? Sim. E tem o outro lado que não quer mudar. E aí, o que faz nessa situação, né? Como fazer quando somente um lado, né, está disposto a que essa cultura, que esse choque de crenças ali, não, né, queira a mudança desse choque, não queira mais essa dificuldade. O que pode ser feito com relação a isso quando não está tendo um alinhamento, quando os dois estão de fato ali em choque? Você diz isso aí, né? Após o casamento. Isso, porque não tem como, né? Casou, até que a morte os separe. Então a gente tem que fazer dar certo, né? E eu acredito que tem muitas esposas que vão estar ouvindo, ou maridos, né, que vão estar ouvindo e que tem vivido esse choque e não tem tido a ajuda, né, o outro lado não está disposto a mudar. Então, o que pode ser feito com relação a isso? Na sua opinião, o que pode ser feito? Uma coisa que eu aprendi na vida é que ninguém muda ninguém com palavras, né? Então, digamos, eu preciso que você seja diferente, faça aquilo. Não vai mudar a pessoa, né? Ninguém muda ninguém com palavras. A mudança, ela se inicia pelo exemplo, né? Esse é o princípio de tudo. E aí a Bíblia diz o que? A mansidão, né? A longanimidade, enfim. É justamente isso. Por quê? Porque a outra pessoa que não quer aceitar aquilo, ela sempre vai estar pronta para o conflito. Essa é a grande verdade. Então, quando você vai falar alguma coisa, lançar uma palavra, atacar, ela vai estar pronta para o conflito. Agora, o exemplo, de que forma o exemplo, né? Se o fulano não quer fazer, mas eu vou fazer a minha parte. Existe algo muito forte quando você faz isso, porque você automaticamente constrange aquela pessoa. E a outra pessoa vai olhar e falar, poxa vida, ela está dando o melhor pelo nosso casamento, ou ele está dando o melhor pelo nosso casamento, pelos nossos filhos, e eu estou aqui cada vez mais gerando prejuízo para o nosso casamento. É claro que isso não é da noite por dia, né? Então é algo que vai ter que ser feito, trabalhado, buscado ajuda, mas o primeiro start para uma mudança é o exemplo, né? Porque não adianta nada eu falar para você fazer aquilo, mas quando você olha para a minha vida, eu estou fazendo totalmente o inverso. Sim, eu até vou dar um exemplo aqui, o Anderson já está preparado. A gente já teve essa conversa em outro momento e eu falei, você está disposto? Nós vamos, às vezes, dar alguns exemplos nossos e tá tudo certo, entre nós já está bem alinhado.
Quando nós iniciamos a nossa jornada, eu me lembro muito bem que a nossa cultura cristã era a mesma, né? Os dois acreditavam em Deus, cultura cristã, enfim, indo na igreja, mas cada um acreditando da sua forma né? Cada um fazendo da sua forma para dar certo, né? E eu me lembro que eu entrei ali numa jornada e foi bem no início da pandemia, onde saíram-se muitas lives, né? E aí eu tinha vergonha de falar para ele que eu tava assistindo live, com medo dele, né, achar estranho, achar um negócio de outro mundo, né? Eu acordava, acho que era 4h30 da manhã, 4h30 por ali. E aí eu fingi às vezes que eu tava orando. Eu nem sei se ele sabe disso. Mas eu pegava o fone de ouvido e aí eu colocava lá no celular e eu ficava ali, né, na posição de oração, porque eu tinha vergonha de expor que eu estava assistindo uma live, né? E eu pensava, meu Deus, ele vai falar que eu não acordo 4h da manhã para orar, mas eu acordo 4h da manhã para assistir uma live. E aí eu acordava para assistir a live e isso foi muito tempo, durante muito tempo eu ficava ali e quando eu via que ele estava acordando eu ficava ali na posição de oração como se eu estivesse orando. E aí com o tempo, né, eu fui mudando e aí entra nessa questão da mudança, porque nós estávamos em conflito em algumas situações e aí eu fui mudando e algo foi acontecendo no meu comportamento que ele viu que estava dando certo. Foi aí que ele também começou para acordar 4h para assistir a live junto comigo. Porque em algum momento eu me senti constrangida em falar que estava assistindo live em vez de estar orando, né? Porque a cultura nossa era muito da oração, né? Que tinha, né, que acordar de madrugada, era aquela crença, né? Que não faz-se nada sem a oração. E até hoje eu carrego isso junto comigo, eu tenho essa crença de que, né, que a gente precisa entregar o nosso primeiro para Deus, mas era muito cedo, né? Então era 4h da manhã, eu precisava primeiro assistir a live para depois orar. E aí eu tinha vergonha de falar para ele e eu ficava ali em posição de oração. E às vezes ele acordava, via, tô aqui na presença de Deus, né? Não quer dizer que não estava, porque a live era direcionada a isso, né? Esse contexto de tudo envolvendo a fé, mais de autoconhecimento. E quando ele percebeu a mudança em mim, ele perguntou, o que está acontecendo? Eu vou entrar nessa também, eu vou junto. Sim. E aí nós dois começamos a assistir as lives juntos, né? Que era 4h30, e daí a gente emendava ali junto, depois orava, enfim. E aí nós dois começamos nessa jornada, então ninguém realmente muda ninguém. Mas, né, quando há um posicionamento de um dos dois, quando não há concordância, né, sempre vai valer a pena você continuar ali posicionado para que o outro possa ver essa mudança. E às vezes a pessoa, ela até quer uma mudança, mas ela não se posiciona, que ela diz, eu tento, mas ele não quer, ou ela não quer, eu desanimei. Mas é justamente isso, né? O que você fez foi uma construção de posicionamento, né, de exemplo, que gerou uma mudança automaticamente em mim também. Por quê? Você começa a olhar para outra pessoa e falar, poxa, tem alguma coisa diferente, né? Alguma coisa está acontecendo. Deixa eu experimentar disso aqui também para ver se isso aqui é bom, né? Sim. E linkado nisso que você falou, dessa questão das lives, vem um segundo ponto que nós vamos abordar aqui, que é a importância em buscar conhecimento que impacta a vida do casal. Sim, né? Exatamente. Por quê? De fato, por muitos anos eu acreditei que aquele conhecimento que eu tinha adquirido, ele era necessário para me levar o resto da minha vida, né? O resto do meu casamento. E é uma grande mentira, né? Aquilo que a gente sabe, ele nos trouxe até aqui. Agora, para nos levar a outro nível ou a outras experiências, nós vamos ter que adquirir outros conhecimentos e viver outros desafios. Então, às vezes a pessoa diz, não, para mim é desse jeito, eu não mudo, eu nasci assim, eu aprendi assim e pronto, e acabou. E aí, cada vez mais, o casamento vai se afundando, né? Então, quantas pessoas, infelizmente, são ignorantes quanto a isso? Tanto, às vezes é o marido, às vezes é a esposa, ou às vezes é o próprio casal, tá vivendo uma vida de mal a pior, né? Seja financeiramente, familiarmente, sexualmente, com os filhos, na questão conjugal, marido e esposa, e para ele tá tudo bem, né? Só que ele sabe que
tá de mal a pior. Então, eu queria te perguntar o que é a orientação, o conselho que você dá para uma pessoa que ela quer romper isso aí e buscar um conhecimento e ela sabe que precisa, mas ela não encontra força para isso. Então, você falando sobre isso veio aqui na minha mente que às vezes o conhecimento que essa pessoa tem é o conhecimento que ela viveu de exemplos, né, da própria família. Muitas vezes dos pais, dos avós, e ela vem repetindo esses padrões, né? Então, e esses conhecimentos construídos de forma errada impactam muito na vida do casal, né? Que são as crenças que a gente vem carregando. Então, se essa pessoa ela não acreditar que isso está impactando negativamente na vida conjugal, pode ser que ela venha perder, né, o seu casamento, a sua família. Então, a importância de buscar esse conhecimento e de procurar, e talvez a pessoa fale, mas eu não tenho condição financeira, e a gente estava ouvindo um vídeo do Jojo tá falando, né? Tem muito vídeo na internet de graça, tem muito conteúdo na internet. Como eu conversei aqui, comentei aqui com vocês, quando eu comecei o meu autoconhecimento, eu comecei gratuitamente em lives, né? E eu falo isso porque não era porque eu não tinha condição. A minha condição financeira era, assim, muito menor do que a que eu tenho hoje, mas para mim não era uma prioridade. Então, quando a pessoa entende que isso é uma prioridade, ela vai achar recursos, seja de qual forma for. Então, o primeiro passo para romper é entender que isso é uma prioridade, que isso é importante, né? Então, quando eu entendi que isso era prioridade, eu passei a não apenas consumir produtos gratuitos, mas eu passei a deixar de fazer algumas coisas para que eu pudesse comprar outros cursos que me levassem a outros níveis de conhecimento, porque para mim aquilo passou a ser uma prioridade. Hoje, se perguntarem para nós isso, não é para nossa glória e nem para nós nos acharmos, mas se perguntarem o quanto nós gastamos em conhecimento, quanto nós gastamos em adquirir conhecimento, né? Muitas pessoas se assustariam. Mas isso é para a glória? Não. É porque nós entendemos que isso é uma prioridade. Tem muita coisa que nós deixamos de construir, né? Nós já podíamos estar com a nossa casa construída, nós já poderíamos estar com carros melhores, né? Mas nós não achávamos, a partir do momento que nós entendemos que o conhecimento era a nossa prioridade e que nós éramos jovens, novos para adquirir esse conhecimento, e que quanto mais jovens, mais conhecimento você consegue, não que os mais velhos também não podem, apenas o tempo é mais limitado, mas quando nós dois entendemos que isso era prioridade, nós deixamos construções materiais, casa, carros, né, adquirir bens, e nós sim investimos em conhecimento. Então, de lá para cá, nós não paramos de fazer isso. Então, quando a pessoa... Primeiro passo, né, você me perguntou o que a pessoa faz para romper? É entender que isso é uma prioridade. Enquanto a pessoa não entender que isso é uma prioridade, ela vai consumir produtos gratuitos, porque ela não acha que ela vai colocar dificuldade, vai achar que é muito caro, vai achar que tá ganhando dinheiro nas nossas custas, né? E tudo isso é por conta da falta de conhecimento, da falta de prioridade que talvez ela está dando para essa área da vida, né? Então, assim, entender que isso é uma prioridade, e até que não se entenda, continue consumindo produtos gratuitos, que tem muita coisa na internet. Mas eu ainda não tenho condição. Realmente tem coisas que são muito mais em conta, né? Já comprei cursos de sexualidade, por exemplo, por R$127, que pode ter ali uma base básica, né, do que é uma sexualidade. Claro que não vai te dar uma profundidade, mas vai te dar uma base, um início para você iniciar, romper, como você fazer, né, na sua vida 2, como você praticar ali com o seu cônjuge, como você vai levar o seu relacionamento. Tudo isso vai te dar uma base, não vai ser o aprofundamento. Você vai, né, adquirindo isso quando você entender que isso é uma prioridade. Então eu entendo que esse é o ponto chave que eu penso, é prioridade, né? Porque assim, primeiro, tem muito conteúdo gratuito e muito conteúdo bom, né? Nem bom, excelente. Porque eu e a Ana, a gente já participou de inúmeras mentorias, né?
mastermind, enfim, cada vez mais a gente faz esse tipo de investimento. E eu sempre conversando com os mentores, com as pessoas que estão lá liderando, eles falam, é óbvio que os conteúdos que nós compartilhamos aqui nos mastermind, nas mentorias, são muito mais aprofundados. Mas aquilo que a gente disponibiliza gratuitamente, se a pessoa pegar, estudar e aplicar, ela já vai ter muito resultado. Então é o resultado que ela vai ter para ela ter daí condições e acreditar que ela possa investir. E a questão prioridade, você falou, um curso que eu paguei R$129. Hoje, às vezes o casal sai e gasta R$200, R$250 para brigar muitas vezes na mesa do restaurante, né? Exatamente. Então, se pegasse esse dinheiro e fizesse um curso, já ia resolver alguns problemas no casamento, né? No relacionamento. Então, é questão de prioridade. Eu costumo dizer assim, a pessoa diz, para mim as coisas não dão certo, não acontece, enfim, mas vamos ver o que é prioridade. Às vezes eu olho, a pessoa está com um celular lá de 12, 13 mil reais, e sendo que ela poderia pegar 2, 3 mil reais e comprar um curso que ia mudar a vida dela e profissionalmente. Então isso também trazendo aplique essa analogia, esse exemplo para a vida do casal. Às vezes a pessoa gasta lá R$1.000, R$2.000 com coisas fúteis, né? Que não vai ter aplicabilidade nenhuma positiva para o casamento, sendo que ele poderia investir, porque olha só o que eu estou dizendo, eu não estou dizendo que isso é custo, despesa, eu estou dizendo que isso é um investimento, né? E quanto que você está disposto a investir no teu casamento, né? Quanto você está disposto a investir na sua família, no relacionamento com a sua esposa, com os teus filhos? É uma questão de prioridade. Então, quando você coloca isso como prioridade, automaticamente as coisas começam a mudar. Exatamente. Então, essa busca por conhecimento, ela é muito importante. Sim. E cada vez mais tá escasso isso, né? Cada vez mais as pessoas querem receita pronta. Cada vez mais as pessoas querem mudar da água para o vinho, e não é assim que acontece. Sim. Tem tudo uma jornada. Então, você que está nos ouvindo aqui, você precisa romper, e romper através do conhecimento. A Bíblia diz que o conhecimento ele liberta, ok? Sim. Né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando você conhece de fato aquilo que você precisa, você é liberto para ter outros resultados. Então, aquilo que você não tem é porque você ainda não sabe. A partir do momento que você descobre, você passa a ter outros resultados. Uma outra coisa que a Ana ponderou aqui também é a questão, digamos, nós já investimos muito em conhecimento, em curso, em mentoria, e a minha ideia é investir muito mais ainda. Por quê? Porque eu sei que isso vai continuar transformando as nossas vidas. Então nós poderíamos ter colocado nosso dinheiro com outras prioridades. Para questões quer dizer, Alisson, que você não investe em questões materiais? Sim, investimos. Mas nós balanceamos isso. Eu poderia estar andando com um carro muito melhor, né? Morando em locais melhores, mas nós priorizamos tanto para a vida espiritual, familiar, a minha vida profissional. Eu priorizo o conhecimento, porque eu sei que o conhecimento ele transforma. Sim. E aí, já linkando ali no terceiro ponto que nós vamos trazer, a importância de buscar, de priorizar esse conhecimento. O que acontece quando muitas pessoas não priorizam é porque a pirâmide de valor desse indivíduo, e quando eu falo indivíduo, é indivíduo mesmo, né, sozinho, ou o homem ou a mulher, está com essa pirâmide invertida. E o que seria essa pirâmide invertida? Normalmente nas palestras que eu dou, eu gosto de trazer esse exemplo. Aqui talvez eu não vou conseguir materializar, né? Eu sou muito visual e sinestésica, eu gosto de trazer o envolvimento e trazer visualmente, mas em uma outra oportunidade eu posso trazer aqui para vocês. Mas imagina aí uma pirâmide mesmo invertida, né? Uma pirâmide. E aí lá na base a gente tem a identidade, no meio a gente tem a capacidade e a identidade. Quando essa pirâmide ela está invertida, primeiro o ser humano vai priorizar o materialismo, né? Aquilo que ele merece, aquilo que ele é capaz de fazer. Então muitas pessoas elas buscam primeiro priorizar aquilo que elas conseguem ter, né? E aí vão em busca de materializar isso em casa, em carros, e se esquecem daquilo que elas são,
né? E aí há uma crise de identidade, né? E isso traz muitos conflitos no casamento. Por quê? Porque quando o ser humano não sabe quem ele é, ele vai buscar mostrar quem ele é por aquilo que ele tem, né? E qual que é a forma dele mostrar aquilo que ele é por aquilo que ele tem? É priorizando o consumo, né? Aquilo que ele pode mostrar para outras pessoas. Não que isso seja errado, porque em algum momento da nossa vida nós vamos, né, conseguir conquistar, porque nós somos sim merecedores, né? Mas quando ele prioriza esse consumo, é porque existe uma crise na sua identidade, né? E essa crise na identidade, tanto do homem quanto da mulher, impacta negativamente no casamento, né? Porque não sabe quem é, quem não sabe quem é, não consegue lidar também com a dificuldade e a diferença do outro, do cônjuge, né? Então, digamos, eu não sei quem eu sou, então, se eu não sei quem eu sou, normalmente eu não vou saber lidar com quem meu marido é. Então, há um choque, né, de identidade. Então nós precisamos ajustar essa pirâmide, né? Isso só é feito com autoconhecimento e se realmente aprofundar nessa jornada, priorizar o conhecimento, priorizar buscar quem somos para saber o que somos capazes, saber que somos merecedores e não ao contrário, né? O que acontece com muitas pessoas é que elas buscam mostrar quem são através do consumismo, né, do materialismo. E sim, podem ter certeza que isso traz muita briga e muito choque e muito conflito dentro do casamento. Porque normalmente cada um vai puxar a corda para o seu lado. Normalmente cada um vai querer levar financeiramente o bolso da família, o caixa da família para o seu lado. E aí vai haver choques, né? É um dos pontos. Isso e todo casamento que tem uma escassez financeira vira em conflito. Exatamente. A falta do dinheiro vai gerar conflito. Ou o excesso de dívidas, bem isso que você pontuou. Às vezes, ou seja, o marido ou a esposa, ele vai direcionar os esforços dele para se mostrar através de roupa, de celulares, de veículos, de bens para os amigos. Por quê? Porque ele não tem uma identidade. Exatamente. Né? É justamente isso. Quando você tem uma identidade, você é muito claro aquilo que você quer, aquilo que você está buscando. Então você... Wallace, então eu posso andar de qualquer jeito? Claro que não, né? A gente precisa de um posicionamento, você precisa estar bem vestido, bem aparente, mas dentro das suas condições, né? Dentro daquilo que você consegue. Quando você não tem essa identidade, digamos, você começou a ter uma amizade com uma pessoa que tem muito dinheiro mais do que você. E aí você quer medir a sua régua com a dela. Então, por quê? Porque você não entendeu. E isso tem que ser claro, porque, pessoal, se às vezes tem uma pessoa que está muito à frente de você, é porque ela já andou uma jornada, tem uma quilometragem, que você também pode chegar lá, mas existe um caminho, jornada, né? Existe uma jornada. Então, a pessoa não tem essa identidade, bagunça tudo e gera o conflito dentro de casa. E a outra que você pontuou, que está nessa pirâmide, que é a capacidade. Quantas pessoas que... e aqui vem uma questão, eu ouvi uma frase, diz assim, você tem um potencial. Não adianta nada você ter um potencial e você não ser uma potência para poder exercer o seu potencial. Não é de nada. O fulano tem um potencial, mas não gera resultado. Porque vai provar essa sua capacidade e a geração de resultado. E às vezes a pessoa ela não acredita que ela é capaz de ter... Pessoal, quantas vezes eu já vi? A pessoa não acredita que ela é capaz de conseguir, quem sabe... isso aqui também entra no merecimento que a gente vai falar, né? Mas a pessoa não acredita que ela é capaz de entregar um serviço, não acredita que é capaz de ser feliz, não acredita que é capaz de criar um filho, não acredita que é capaz de ter um relacionamento abençoado por Deus. Então, ela limita essa capacidade dela. Se sabota, sempre, né? Se sabota. Então, assim... Às vezes você olha para aquela pessoa e fala, essa pessoa tem um potencial extraordinário. Só que ela não sabe usar aquele potencial dela e infelizmente vive uma vida de escassez e uma vida de fracasso. Sim. E vai chegar um momento que vai ter uma autossabotagem, né? Porque ela
não sabe quem ela é, e sempre na base vai estar a identidade, né? Sempre que olhar para você ou olhar para mim e a gente vê que essa pessoa ela não consegue usar todo o potencial dela porque ela ainda não sabe quem ela é e não sabe do que ela é capaz de fazer, né? Por muito tempo eu mesmo me via incapaz de assumir alguns lugares que hoje eu tenho assumido. Hoje estar aqui, por exemplo, era um deles, né? E através desse entendimento, dessa pirâmide de valores do indivíduo, de entender, de olhar e ver que isso, né, de uma forma muito clara, de que muitas vezes eu queria mostrar quem eu era, talvez por algo que eu tivesse, né, e como eu não tinha valor, né, tava tudo errado. Então, quando nós entendemos essa pirâmide, que a base sempre vai ser a nossa identidade, quem nós somos, quem Deus criou nós para sermos, somos filhos de Deus, somos imagem e semelhança de Deus, somos capazes porque Ele nos fez capazes, porque Ele colocou em nós habilidades, temos uma forma, temos, né, habilidades, temos dons, talentos, fomos feitos com personalidades diferentes, né? Que é algo que nós vamos abordar também em outros momentos, sobre o perfil, sobre as diferenças do casal. Então, cada um de nós foi criado de maneira exclusiva e individual. E quando nós não entendemos isso, nós nos sabotamos o tempo todo, né? E isso é muito forte também quando o marido não sabe o potencial que ele tem e acaba sabotando, e isso traz prejuízos muito grandes para a família. Por quê? Porque o marido tem uma posição de sacerdote, né? Isso aí é uma outra coisa que a gente vai precisar falar também. O marido, ele tem uma posição que Deus criou para que ele assumisse, e quando ele não assume, existe um conflito muito grande que se instala na família, no casamento, porque sobrecarrega sempre a mulher quando ele não assume essa posição de sacerdote. E onde que está o erro quando ele não assume? Na pirâmide dele, na pirâmide do indivíduo que ele é, né? Na sua identidade, né? Naquilo que ele viveu lá na infância, nas suas crenças, na construção, né? Daquilo que ele é. Então há um erro, há algo que foi formado de forma errada e que precisa ser desconstruído para que então seja construído ali uma pirâmide da forma certa, né? A identidade sendo como base, depois a capacidade, aquilo que ele é capaz de fazer, aquilo que eles são capazes, e aí sim o merecimento, né? Aquilo que eles merecem ter, aquilo que nós merecemos ter. E essa questão do merecimento é algo que impacta também muito, né? A identidade, capacidade e merecimento anda muito junto ali. Para a gente poder exemplificar para vocês, tem pessoas que ela acredita que ela não merece jantar em um local especial. Ela passa na frente, não, isso aqui não é para mim. Ela acredita que ela não merece ter uma promoção. Ela acredita no serviço, ela acredita que ela não merece ter um carro melhor, ou morar numa casa melhor, ter um relacionamento né, melhor, excepcional, maravilhoso, desfrutar de um casamento, né? Exatamente. Por quê? Isso vai muito também de ambientes, né? Por quê? Se você está numa roda de conversa, trazendo agora para o meu lado de homens, onde é normal a infidelidade, é normal a pessoa não ter uma vida sexual ativa, é normal não ter relacionamento, tempo de qualidade com os filhos, é normal sair de casa sem avisar e chegar a hora que quiser, é normal, quem sabe, agredir a esposa. Isso aqui, esse ambiente, você vai ser consumido por esse ambiente. E também vai impactar essa pirâmide de identidade, capacidade e merecimento. Porque alguém vai dizer, é normal a gente pegar o dinheiro do salário e gastar tudo no primeiro e no segundo dia. É normal andar com esse carro velho. É normal. Então, nesse ambiente. Então, primeiro, você ter esse autoconhecimento, mas você andar em ambientes que te alavanca, que te impulsiona. Alguém chegar e falar, fulano, você pode ir mais longe. Ou alguém dizer, eu não mereço isso. Por que você não merece? Muitas vezes alguém que está caminhando comigo ou me dá um choque de realidade, ou eu dou um choque de realidade nessa outra pessoa. Por que você não consegue? Por que você não pode?
Muito pelo não, você não é incapaz, você não, negativamente. É muito pelo contrário, eu sempre quero posicionar aquela pessoa para ela poder acreditar que ela é merecedora de todas as bênçãos de Deus, né? A Bíblia diz que aonde o pecado, onde houve o pecado, superabundou a graça de Deus, né? E essa abundância da graça de Deus para nossa vida é para a gente viver o extraordinário de Deus aqui na Terra. Sim. E geralmente essas pessoas elas já se conectam nessa ambiência. Sim. Porque elas trazem essas crenças desde lá da infância, né? Há uma repetição de padrão. Sim. Há uma repetição de comportamento, de hábitos que ela já vai trazer desde lá da sua infância, daquilo que ela viu, talvez, que o pai praticava, a mãe, ou os avós, enfim, alguém que tem ali uma influência grande na sua vida e que trouxe, né, consigo essa crença. Então, normalmente, ela já vai se conectar nesses tipos de ambientes por conta dessas crenças. E aí, como você falou de ambiência, que a gente consegue ressignificar essas crenças e trazer outras crenças, né? Porque fazer o empilhamento de outras memórias, sim, de outras atitudes, de outros comportamentos para que essas crenças elas fiquem ali, que a gente sufoque as crenças ruins e deixe que as crenças boas apareçam. Trazendo novos ambientes, novos comportamentos, novas práticas e fazendo isso sempre, porque ao momento que a gente parar, a tendência é que nós voltemos às nossas crenças antigas, às nossas práticas antigas, porque foi uma crença que foi instalada ali no drive, né, digamos assim, e ela vai estar ali sempre, né? Então, nós podemos deixar de acessá-la quando nós passamos a acessar outros ambientes, outros lugares, mas nunca deixar de praticar isso. Por quê? Porque senão nós voltamos a antigas práticas, sim, né? Sim, exatamente. E dando sequência aqui, eu acredito que uma coisa também que bagunça muito a vida do casal, do casamento ali, dos filhos, é a ausência de propósito, né? Então, o que é o propósito? Por que você está aqui, né? Por que Deus te deu esse negócio, essa empresa, esse serviço? Por que Deus te posicionou com essa família? Por que Deus te deu essa esposa? Por que Deus te deu esses filhos, né? Os porquês da vida, então, né? assim, isso é transformado através do propósito, né? Deus me colocou aqui na Terra porque Ele tem um propósito tanto para mim, coletivo, eu, a minha esposa e os meus filhos, para que a gente possa fazer isso. Sim. Então, quando você começa a viver pelo propósito divino de Deus, você tem uma essência dos céus dentro de você e você é direcionado por Deus a fazer as coisas. Então, quando você enfrentar um desafio ou um momento de angústia ou uma dificuldade ou um conflito familiar, porque o que acontece? Não quer dizer que você, a partir do momento que você começa a aplicar algumas coisas que nós estamos dizendo aqui para vocês, que vai acabar, nunca mais vai ter conflito, nunca mais vai ter desentendimento. Não, vai ter, só que você vai saber lidar com isso, tá? Isso não vai ser mais motivo de desgaste para sua família, mas isso vai ser um motivo de aprendizado e crescimento para o casal. Exatamente. Né? Saber lidar, saber conversar, ter uma comunicação melhor, saber flexibilizar, não fazer queda de braço. Mas isso tem que ter propósito. Então, quando se tem esse propósito, você já acorda de manhã para trabalhar sabendo que você vai dar o seu melhor para a sua família, para o seu serviço, para Deus, na sua oração, no seu convívio com os seus filhos. Por quê? Porque você sabe por que você está ali. Infelizmente, a maioria das pessoas acorda como se fosse mais um dia e ela não sabe por que ela está vivendo. Uhum. E até falando de propósito, nós caminhamos 42 dias junto com algumas mulheres falando exatamente como viver uma vida Sim. de propósitos, né? E muitas pessoas, elas têm um entendimento errado de que eu não tenho propósito porque eu vivi a minha vida inteira, talvez, durante 30 anos, 20 anos, enfim, em situação de escassez ou alguma situação ruim que passou, dificuldade, e aí elas se veem perdidas, né? O que eu vou fazer da minha vida, né? Só passei dificuldade, passei Sim. situações ruins, mas é justamente essas áreas em que é uma área de atuação para o propósito nascer, né? Porque quando existe uma dor,
e essa dor não é apenas a sua dor. Tenha sempre o entendimento sobre isso, de que a sua dor ela não é única e exclusivamente sua. Existem outras pessoas que passam pela mesma dor, outras pessoas que passam por problemas parecidos com o seu e que estão esperando a sua voz, estão esperando você se levantar, se posicionar para que esses problemas sejam resolvidos na vida delas também. Então, aonde existe uma dor, aonde existiu uma dor, aonde existiu um problema, talvez, mas eu pequei, eu falhei, eu errei, ok. Mas quem você pode ajudar hoje e que também esteja passando pelo mesmo que você passou, pelo mesmo erro? A gente entende que só tem autoridade para falar sobre algo quem já viveu sobre aquilo, né? Ninguém mais tem autoridade maior do que a sua, né? De acordo com a sua história, de acordo com aquilo que você viveu, de acordo com aquilo que você passou. Então, né, se você tem alguma dúvida do que fazer nesse mundo, do que fazer primeiro, claro, sempre vai ser fazer a vontade de Deus e principalmente dentro da sua família, dentro da sua casa, né? Coloca uma foto da sua família e entenda que ela é o motivo para você acordar todos os dias e dar o seu melhor. E segundo, existem pessoas esperando a sua voz, existem pessoas esperando saber que pessoas como você passam por problemas também. Então, se existe alguma dúvida ainda do qual é o meu propósito, porque essa é uma grande questão. Muitas pessoas ainda acordam com os seus porquês. Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Por que eu vivo? Por que eu sobrevivi àquele problema? Por que eu passei por aquele problema? Né? Porque são tantos porquês na vida. Então, se existe ainda um porquê, faça uma análise do que você passou, do que a sua família, do que o seu casamento passou, está passando, e entenda que lá na frente você vai poder ajudar outras pessoas, porque a dor, ela te autoriza, ela te habilita. Os problemas, eles não são para nos matar, para nos entristecer apenas, eles são para nos habilitar a viver os nossos propósitos. E às vezes a pessoa vai perguntar assim, Alisson, Ana, mas por onde eu começo, né, se eu não sei o meu propósito? Sabe qual que é o primeiro propósito nosso, e esse é universal? Começa servindo, né? A Bíblia diz, né, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então começa servindo. A partir do momento que você começar a servir a tua esposa, o teu esposo, os teus filhos, os teus colaboradores, as pessoas que estão acima de você, mas servir com amor, com carinho, entendeu? Você vai ver que você está cumprindo um propósito, né? Porque não é fácil servir. A inveja, o egoísmo, o orgulho quer nos afastar disso. Porque o servir é você, não estou dizendo você viver se humilhando para outras pessoas. Estou dizendo para você servir o quê? Fulano, eu posso te ajudar, eu estou aqui, conta comigo, eu vou dar o meu melhor, eu vou te ajudar. Isso é servir. Quando você serve, você está sendo um instrumento de Deus para aquela vida, e aquela pessoa, ela também vai te olhar de uma forma diferente. Então eu não sei por onde começar. Começa servindo. Então, a partir de hoje você vai começar servindo e valorizando as pessoas. Eu aprendi algo também muito importante, e depois que eu saí dessa palestra, eu estava lendo a Bíblia em Provérbios, diz muito claro que presentes, ele abre os caminhos e te faz sentar nas mesas de reis, né? Quando a rainha de Sabá ela vai visitar Salomão para ver o reinado de Salomão, ela leva uma carruagem de presentes. E eu já tinha lido essa passagem diversas vezes e não tinha entendido. Quando eu vindo dessa palestra e li esse versículo em Provérbios, eu aprendi. O palestrante estava falando o quê? Seja grato às pessoas. Só que a gratidão ela não é só pelo verbalizar, né? Meu amor, muito obrigado por você ter feito isso e acabou. Não, a gratidão ela é através da materialização. E não quer dizer que a materialização você tem que dar um presente de 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 reais. Não, às vezes você dá uma flor que você pode pagar lá R$5, R$10, mas você está materializando a gratidão, né? Um chocolate. Então assim, começa servindo, tá? 2, começa a ser grato pelas pessoas que estão caminhando com você e materialize a sua gratidão. Você vai ver que as coisas vão começar a mudar na tua vida. E aí depois, quando você estiver nessa sintonia
E nessa frequência você vai ver que Deus irá direcionar você da amplitude para as suas visões, para você conquistar coisas maiores. E lembrando também que você falou sobre o amar, né? Sim. O mandamento de Jesus. E o amar, ele não é um sentimento, né? Aqui no Brasil fala-se muito sobre amar, o amar sobre um sentimento. O amor acabou, o amor não acabou. Enfim, né? Tem muitos casamentos que são dissolvidos porque a gente escuta essa mesma frase. O amor acabou. Só que o amor, ele não deve ser olhado como um sentimento. O amor, ele é prática, né? Então, quando você fala em servir, é exatamente sobre isso. O amar, ele é servir, ele é se doar. Sim. Ele é fazer intencionalmente, mesmo quando você não quer fazer. Porque, né, eu vou dar um exemplo. Tá ali a esposa se matando em casa, fazendo um serviço, e o marido tá vendo aquilo e não se oferece para fazer nada, né? Não se doa. Quem que quer ficar limpando casa, ajudando ali? Não quer, talvez não é algo que queira fazer, mas se oferece. Por quê? Porque o amor, ele é atitude, ele é prática, né? Então, se doar é você deixar de fazer aquilo que você quer, talvez sentar na mesa, comer, tomar seu café, ou assistir, ou ler um filme, enfim, mas você tá ali se doando naquele momento, você tá praticando o amor de fato. Sim. Então, o amor não é dizer eu te amo, assim como a gratidão não é dizer eu sou grato, né? E isso tem que ser materializado em forma de serviço. Isso tem que ser materializado em forma de comportamento, de prática, de atitudes. Então, como você falou, o início de tudo isso são práticas, né? Práticas diárias, práticas que vão ser incrementadas na sua rotina, né? Não só falando, mas também, de fato, mudança de comportamento. Ninguém muda só de promessa, né? Tem que ter mudança de comportamento. E aí nós vamos caminhando para o final, mas temos um tema aqui muito legal, um tópico que a gente vai poder encerrar aqui o nosso podcast, já tem aí quase 60 minutos, passa muito rápido, né? Vai voando, mas é algo muito natural, pessoal. Se vocês observarem, né? Eu e a Ana, a gente... às vezes ela fala assim, e o roteiro? O roteiro, vamos só colocar os temas e vamos falar, né? Olha que eu tô aprendendo a improvisar com ele, chega a me dar um negócio ruim, assim. Porque eu falo com a Ana, né? Tá aqui o Abimael, que é nosso amigo parceiro. Eu falo que a gente tem que ser direcionado por Deus, né? Então, quando nós estamos aqui falando, nós não estamos falando de nós mesmos, nós estamos sendo direcionados por Deus. Só tem então, os tópicos. Nós só pegamos os tópicos e vamos destrinchar isso aí. Justamente por quê? Porque quando a gente está fazendo esse projeto, esse podcast com vocês, automaticamente, pessoal, nós estamos expondo as nossas fragilidades e vulnerabilidades. Isso não quer dizer que, pelo nós estarmos nessa posição aqui, quer dizer que nós somos perfeitos ou já vencemos. Muito pelo contrário. Da mesma forma que vocês enfrentam os desafios, nós também enfrentamos. E o que nós vamos trazer aqui para vocês é como que nós estamos superando e queremos que vocês também superem esses desafios. E acontece o quê? Que existem desafios que nós vamos ter que pedir ajuda a outros mentores, a outras pessoas, que nós vamos conseguir superar com ajuda, e quando vocês chegarem, nós também vamos estar habilitados para poder ajudar vocês. Então, o fato de nós estarmos aqui não quer dizer que nós não temos dificuldades nem desafios, muito pelo contrário. A partir do momento que nós estamos nos expondo nas redes sociais a vocês, independentemente da tua religião, mas existe o bem, existe o mal, existe o inferno, existe o céu, existe uma guerra espiritual. Nós passamos a conviver diariamente com guerras espirituais. Nós temos que ter uma dedicação muito maior a Deus, à oração, ao jejum, à leitura da Bíblia, mas a vigilância. Mas por que nós fazemos isso? Porque nós sabemos que é um propósito de uma determinação de vida para nossas vidas. Então isso não é um peso para nós, muito pelo contrário, é uma alegria, porque nós sabemos que nós estamos servindo e cumprindo um propósito de Deus, né? E indo para o último, algo que eu sempre gosto de falar e abordar é sobre o medo do futuro. Tem muitas pessoas que têm medo do futuro. Tem medo do amanhã, tem medo do ano de 2025 que se iniciou agora,
porque ela fala, poxa, o que vai acontecer? Será que eu vou continuar nesse emprego? Será que eu vou continuar casado? Será que eu vou dar conta de educar os meus filhos? E o medo, ele, até certo ponto, ele é bom, né? Você precisa do medo, porque senão você seria uma pessoa irresponsável e uma pessoa negligente. Você ia fazer as coisas, ia tomar as decisões sem qualquer parâmetro, de qualquer jeito, mas o excesso do medo, ele retira a coragem. E quando você tira a coragem, você perde a confiança, né? Então, lá em Provérbios 16:3 diz assim: confia ao Senhor as suas obras e os seus pensamentos serão estabelecidos. O que tá dizendo ali? Que o que? Nós devemos confiar a Deus aquilo que nós fazemos, aquilo que nós, no nosso dia a dia, aquilo que nós colocamos à mão, aquilo que nós andamos, aquilo que nós pensamos, para que os nossos pensamentos sejam estabelecidos. E por que o medo toma conta? Porque lá na mentalidade da pessoa já está todo bagunçado, né? O que você pensa sobre isso? Você conversando aí, veio algo na minha mente aqui também sobre o medo do desconforto, né? Porque também, para viver um futuro, primeiro a pessoa vai precisar passar pelo desconforto. E que desconforto é esse? Da mudança, porque para crescer, para mudar, precisa passar pelo desconforto. Lá na academia, fazendo musculação, só cresce quem de fato coloca peso e atrito e ali, enfim, começa ali a crescer o músculo. Então, para crescimento, para mudança, para viver uma jornada para viver o extraordinário, precisa se passar pelo desconforto. Sim. E é isso que muitas pessoas têm medo, é medo desse desconforto. Muitas vezes de expor um problema, de expor uma vulnerabilidade, de confessar para o seu cônjuge algo que está passando, Sim. de expor os seus sentimentos, de falar aquilo que está sentindo, de falar aquilo que daquilo que tá havendo ali com seus sentimentos, com seus pensamentos, o medo desse desconforto, porque Sim. é melhor você às vezes confessar um pensamento e um sentimento do que você confessar um pecado. Então as pessoas têm medo desse desconforto, de confessar isso, de falar, de passar por esse processo, de falar aquilo que fez ou aquilo que muitas vezes, como prática ali, como um hábito, tá levando um hábito ruim, trazendo ali. Então as pessoas têm muito medo desse desconforto, E para viver o futuro precisa passar pelo desconforto. Então as pessoas estão abraçadas, estou vendo um cacto ali atrás do alho, estou lembrando que as pessoas abraçam nos seus cactos e elas sabem que aquilo tá doendo, sabem que aquilo tá ruim, mas elas não largam, elas não querem sair desse lugar de desconforto, desse lugar ruim, porque sabem que quando elas saírem desse abraço, vai ficar muitos espinhos que vão Sim. precisar ser retirados, vão ficar feridas, então elas precisam ser curadas ali. É esse medo do desconforto que eu acredito que muita gente passa. E para viver o futuro, precisa passar por esse desconforto. Sim. Talvez alguém vai perguntar, tá, mas como superar esse medo? Confiança em Deus. A Bíblia diz no Salmo que muitos confiam em carros e em cavalos, mas nós fazemos a menção do nome de Deus, do Senhor Jesus. Então o que? A nossa confiança está em Deus. Então, está passando um momento difícil, Deus, eu preciso da sua ajuda, verbalize. Deus, eu preciso que o Senhor esteja comigo. Eu estou confiando que o Senhor vai mudar esse quadro na minha vida. Então, você retira o medo do futuro e você acredita que as promessas de Deus vai cumprir para você, porque a tua confiança está em Deus. Então, a partir de hoje, começa a servir, começa a ser grato, começa a confiar em Deus e você vai ver que haverá uma mudança muito grande dentro da sua vida, que isso vai refletir na vida da tua esposa, do teu esposo, no seu casamento, na vida dos teus filhos, aonde você trabalha, nos seus negócios, na sua vida espiritual, porque esse é o propósito de Deus, para que você seja uma potência, não tenha só potencial, mas seja uma potência naquilo que você faz. Sim, quando a gente fala sobre essa confiança, só existe uma forma também, A gente já falou aqui sobre isso hoje. Muitas pessoas não conseguem confiar em Deus porque não sabem quem Deus é. Sim. E Deus não é aquela pessoa que a gente escuta falar, você tem que ter fé em Deus, tem que acreditar em Deus. Não, Ele é muito mais do que isso. Ele é um ser relacionável.
né? Então, não tem como você confiar e acreditar naquele que você não conhece. Sim. Então, para você não ter medo do futuro e você passar a confiar em Deus, você precisa caminhar pelo trajeto do relacionamento. Né? Então esse relacionamento ele precisa ser estabelecido, e nós já falamos aqui sobre crenças, né? Você precisa desconstruir crenças e construir crenças a respeito de Deus. Sim. Que vão te possibilitar viver essa confiança, essa facilidade nessa confiança, né? Também sobre a identidade, que já falamos, quando nós sabemos quem somos e para que viemos, né? Por que viemos, através Sim. de quem viemos, nós conhecemos a Deus da forma que Ele é. Então só existe uma forma de conhecer Deus da forma que Ele é e confiar nele, entregar o nosso futuro a Deus. E essa forma é o relacionamento, né? Exatamente. Então essa é a única forma que a gente acredita que Deus, e sabe quem Ele é confiando e acreditando e trazendo esse relacionamento pro convívio individual e pro convívio do casal mesmo. Sim. É muito importante que isso seja também trazido no contexto conjugal, né? Tem os momentos individuais que nós vamos buscar de forma individual, mas tem os momentos que nós vamos precisar de estar juntos e buscar mutuamente junto. Com o marido com a esposa. Mas o marido não conhece muito, ou minha esposa não conhece. Faça a sua parte, Sim. né? Traga, né, o momento ali do culto, da adoração, o momento de apresentar a Deus aos filhos, Sim. né? Trazer esse relacionamento para a família, trazer esse relacionamento para que essa confiança seja estabelecida e o medo do futuro vai-se embora, né? Exatamente. E casais inteligentes conseguem resultados extraordinários. Exatamente. Pessoal, esse foi o nosso segundo podcast de Casais em Cristo, e é só o começo, né? Só o começo, e estou muito feliz de estar aqui com a minha esposa nesse grande projeto. Ela é muito corajosa, uma pessoa muito inteligente, e eu tenho certeza aí que Deus vai nos direcionar. Então, olha só, se inscreva no canal, tá? Compartilhe esse vídeo, deixe teu comentário aqui. Nós mencionamos no início que vai ficar aqui na descrição o nosso Instagram. Você pode estar mandando no direct sugestão de temas. Também, quem sabe, compartilhando algo conosco ali que você queira. Vamos abrir caixinha de perguntas. Enfim, nós estamos aqui para te ajudar, tá? E nós aprendemos com vocês e vocês aprendem conosco. E estamos juntos nessa jornada. Vou fazer meus agradecimentos, deixar a Ana fazer os dela também para a gente poder encerrar. Sou muito grato por todos vocês e tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida grandemente nesse ano 2025. É isso aí, obrigada. Cada um de vocês que estiveram aqui assistindo até o final. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.